Se você investe, já deve saber que está na moda investir em ativos internacionais. Você tem interesse em entender como eventos internacionais podem afetar os seus investimentos? No vídeo de hoje, eu vou te passar um mapa mental que você pode seguir para avaliar um acontecimento internacional e como ele pode afetar o seu dinheiro. Olá, seja bem-vindo ao Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau e serei o seu anfitrião. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre dinheiro. Mais especificamente, nós vamos falar sobre como eventos internacionais podem afetar o seu dinheiro investido. Para te ajudar, eu montei um mapa mental que eu quero compartilhar com você. Esse mapa, claro, é uma simplificação de como um analista internacional avalia esse tipo de acontecimento. Mas já é um começo para você navegar melhor os meandros dos investimentos internacionais. Se você gostar desse vídeo, eu peço para que você deixe o seu like aqui para o YouTube levar esse conteúdo para outros investidores interessados e também recomendo que você se inscreva no canal para continuar se informando, não só sobre investimentos internacionais, mas sobre tudo que é do internacional, eventos do Brasil e do mundo e por que você deveria estar prestando atenção neles. Mas, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Para começar, eu vou deixar claro o que o mapa vai te ajudar a entender. Esse mapa é dividido em duas sessões de análise. A primeira sessão é uma sessão que avalia a rentabilidade relativa de investimentos e como um evento internacional afeta essa distribuição de rentabilidade pelo mundo. E a segunda sessão é referente à percepção de risco dos investidores. Como esse evento afeta a forma como investidores enxergam o risco no mundo. E o que o mapa mental vai usar como parâmetro? Para introduzir esse raciocínio, eu vou usar a variação do dólar. É um dos indicadores mais comuns, mais fáceis de se utilizar, e ele nos dá uma informação muito importante com relação à questão internacional, que é se os investimentos estão entrando ou saindo do país. Quanto pior é o cenário de investimentos do seu país, maior é a percepção de risco dos investidores e maior é a tendência de alta do dólar, porque esses investidores vão demandar dólar para investir em ativos lá fora. Por outro lado, quanto melhor é o cenário de investimentos do seu país, menor é a percepção de risco e menor é essa demanda por dólar, já que vale a pena você continuar com seus investimentos aqui dentro. Então os investidores não têm por que sair. Quando eu falo investidores, um esclarecimento. Eu não estou falando de você com o seu home broker do Banco Inter com R$5.000 em Oi BR3. Eu estou falando de grandes fundos multibilionários que afetam profundamente a economia do país. Vamos agora à primeira parte do mapa mental. Eu chamo essa parte de impacto sistêmico. E o objetivo dessa parte é avaliar a distribuição de rentabilidade relativa dos investimentos. Relativa a quê? Relativa ao resto do mundo. Para facilitar, nessa parte, eu vou chamar o resto do mundo de resto. Aconteceu um evento internacional. Pode ser um evento generalista que afeta tudo e todos, ou pode ser um evento específico que afeta só um setor, agropecuária, por exemplo. De qualquer forma, a análise que você tem que fazer nesse primeiro momento é a mesma. Primeiro, se pergunte: esse evento tem reflexos econômicos? Nem todo evento afeta a economia de forma perceptível ou relevante. Um exemplo seria: a rainha visitou o Gabão. Justin Trudeau fala para os muçulmanos do Canadá no Eid al-Adha, feriado muçulmano. Nem tudo afeta a economia de um jeito que você sente no bolso. Então, se a resposta para essa pergunta for não, pare a sua análise, isso provavelmente não afeta os seus investimentos. Se for sim, próxima pergunta. A segunda pergunta que você tem que se fazer quando acontece algum evento internacional que você quer avaliar é: esse evento afeta o mercado de outros países? Um exemplo de algo que afeta a economia de outros países, por exemplo, são alterações na taxa de juros. Isso muda completamente a dinâmica de investimentos de uma região e, a depender do país, do mundo. Se o Fed dos Estados Unidos altera a taxa de juros, saiba, isso vai afetar rentabilidade no mundo inteiro. Um exemplo negativo a essa pergunta seria a inflação. Ela pode até afetar, em alguns casos, o equilíbrio internacional de mercado.
E de alguns países ela com certeza vai afetar, por exemplo, os Estados Unidos. Mas, para a maioria dos países, na maioria dos casos, a inflação isolada não afeta o mercado externo. Mas galera, um ponto crucial aqui. Tudo na economia está interligado. Todas as coisas se afetam. Inflação afeta a taxa de juros, afeta equilíbrio fiscal. Taxa de juros afeta poupança, afeta consumo, afeta dívida. Então, a gente tem que tomar um cuidado que os economistas tomam e usar um dos termos favoritos que eles têm, que é ceteris paribus. Tudo mais constante. Se você vai analisar os juros, finja que todo o resto continuou igual e só os juros mudaram para você saber o impacto. Isso vai te dar aí uma análise um pouquinho maquiada, mas é melhor do que você arrancar os cabelos tentando calcular tudo. A terceira e última pergunta dessa primeira seção do mapa é: esse evento internacional tornou o país ou o resto mais atraentes para investimentos? E nisso, tente considerar a posição relativa dos dois. Então, tornou o país mais atraente que o resto ou tornou o resto mais atraente do que o país? Um exemplo disso seria, no final do ano passado, nós tivemos o início de uma gripe suína no Sudeste Asiático. Rebanhos de porcos tiveram que ser sacrificados na Coreia, na China e em outros países da região. Mas essa gripe não afetou, por exemplo, o Brasil. O Brasil ficou mais atraente para investimentos agropecuários porque os nossos rebanhos de porco elevaram o preço absurdamente. JBS saltou para cima, Minerva e outras empresas assim também. É esse o tipo de impacto que você tenta identificar nessa pergunta. E antes de a gente entrar na segunda seção do mapa mental, só uma coisa. Lembra quando eu falei, quanto pior o cenário de investimentos, mais o dólar tende a subir, e quanto melhor o cenário de investimentos, mais o dólar tende a cair? Pois é, isso depende. Depende do resto do mundo. Os rendimentos do seu país podem ter melhorado, mas se os rendimentos do resto do mundo melhoraram mais, o seu país sai perdendo. E vice-versa. Seu país pode ter piorado, mas se o resto do mundo virou um lixo em rentabilidade, seu país sai ganhando. Por isso, sempre considere essa posição relativa. E como nada na economia é simples, entram aí mais algumas questões que nós vamos explorar na segunda parte do mapa, que vem logo mais. A segunda seção do mapa mental se chama Percepção dos Investidores. O objetivo dela é te ajudar a avaliar como vai ser distribuída a percepção de risco que os investidores têm por causa de um evento internacional. A percepção dos investidores é mais importante do que a verdade. Se os investidores acreditam que o seu país está mal, o seu país vai ser tratado como se estivesse mal. E para entender como eventos internacionais vão afetar a percepção dos investidores, você tem que avaliar 3 coisas. A primeira delas, o evento em si. A segunda delas, o seu país. E a terceira delas, o resto do mundo. Vamos lá? Em primeiro lugar, a análise do evento. Esse evento passa rápido ou passa devagar? E seguindo essa pergunta, o impacto desse evento, ele passa rápido ou ele demora a passar? O objetivo dessa análise é entender por quanto tempo esse evento que acabou de acontecer vai ter efeitos que afetam a dinâmica econômica. Então pode ser um evento que aconteceu hoje, mas já passou, e agora ele vai ter impactos que se desenrolam rápido ou devagar. Um exemplo disso seria, por exemplo, a explosão do Líbano. A explosão do Líbano aconteceu e acabou no mesmo dia, em poucos instantes. Mas os impactos dela ainda estão se desenrolando no país. Um exemplo de um evento que demora a passar, por exemplo, é uma crise econômica. A crise econômica começa e ela, no geral, dura de meses a anos para passar. E enquanto isso, os efeitos dela estão sendo sentidos. Muitas vezes, até depois que ela passa. Considerando isso, como eventos que passam rápido, nós teríamos, por exemplo, um acidente, um fato relevante de uma empresa, uma eleição. Ele acontece e ele acaba, ainda que os efeitos dele possam ter impactos diferentes. Mas isso a gente considera na próxima pergunta. E como exemplos de eventos que passam devagar, nós teríamos crise, doença, uma guerra comercial, que tendem a durar meses ou anos. Ok, mas e os efeitos desse evento? Uma vez que ele passa, eles acabam rápido ou devagar. Para eventos como, por exemplo, uma tarifa que foi colocada contra um país, 50% contra produtos da China. No momento em que essa tarifa sai, os efeitos dessa tarifa
tendem a se normalizar. Então é uma questão de dias, talvez até poucas semanas, para isso voltar ao normal. Agora, uma crise econômica? Crise econômica significa perda de empregos, perda de empresas, e esse efeito demora a se recuperar na economia. Então, se um país entrou em crise, é provável que ele precise de alguns anos para se recuperar. Essa demora ou rapidez para se enfrentar os efeitos de um evento é percebida pelos investidores na forma de risco. Quanto maior é a demora para os efeitos de um evento passarem, maior é o risco percebido pelos investidores para esse evento, porque ele continua a afetar a dinâmica internacional por meses e anos. E investidores sabem como meses e anos são preciosos para seus investimentos. Em segundo lugar, você tem que avaliar o país. O país é estável ou é ciranda? Dá para confiar que a atratividade que o seu país conseguiu hoje vai se sustentar? Aconteceu um evento, seu país ficou mais atraente que o resto do mundo, mas dá para confiar nessa rentabilidade? Ele tem uma inflação louca que vai comer todos os seus rendimentos, apesar de ter uma taxa de juros de 90%? O país pode te dar calote, ele tem um histórico disso? Quanto menos estabilidade o país te proporcionar, maior vai ser o risco que você vai perceber ali. E em terceiro lugar, você avalia o resto do mundo, com essa mesma pergunta. É ciranda ou é estável? Porque se o seu país está ruim, mas o resto do mundo está pior, seu país ainda tem uma chance. Ou o contrário, se o seu país está muito pior que o resto do mundo, mas está todo mundo mal, o resto do mundo é uma opção mais interessante em questão de risco. Agora, tendo esses dois fatores, uma avaliação de rentabilidade e uma avaliação de risco, como saber como isso afeta os seus investimentos? Se a rentabilidade de um país é alta, mas o risco é alto, isso significa que não dá para confiar nele. Isso, muitas vezes, vai fazer investidores optarem por países com rentabilidades menores, mas risco menor. É o exemplo, nessa crise do coronavírus, de investidores que escolheram colocar o seu dinheiro em taxas de juros longas, ou então em ouro e outros ativos assim mais estáveis, menos rentáveis, mas que às vezes, nesse momento, valem a pena. Você tem que avaliar qual é o impacto de rentabilidade e risco que esse evento gerou na economia. Imagine a seguinte situação trabalhando com esse cálculo. Houve um evento que afetou o mundo inteiro. Para o país, os efeitos desse evento passaram rápido. Para o resto do mundo, eles ainda estão acontecendo. Ou seja, o seu país está melhor que o resto do mundo por enquanto. E o seu país é estável. Não tem nenhum motivo para desconfiar da capacidade dele de cumprir com suas obrigações. Então, seu país é uma sede preferencial para que investidores invistam dinheiro. Isso tende a levar a uma queda do dólar. Agora, um outro exemplo. Tem um evento que afeta positivamente o mercado do seu país e não afeta o resto do mundo. Mas o seu país é uma loucura. Taxa de juros nas alturas, entra ministro, entra presidente do Banco Central, sai presidente do Banco Central. Isso significa que o risco está muito alto. Nesse caso, os investidores vão avaliar se a rentabilidade elevada vale esse risco bastante elevado também. Mas o mais provável é que esses investidores escolham investir no resto do mundo. Risco não é para todo mundo. Então a tendência é que o dólar suba. Eu posso ficar aqui falando sobre isso o dia todo, mas a lógica é essa. E você pode usar para essa análise outros indicadores. Por exemplo, o ouro. O ouro é um indicador mais sensível à percepção de risco dos investidores. Quanto maior a percepção de risco, mais o ouro sobe. Ele serve como uma reserva de valor. Você realmente pode escolher para colocar nessa análise o indicador que você quiser. Mas as principais análises para se considerar se um evento internacional vai ter impactos positivos ou negativos nos seus investimentos é averiguar como ficou a distribuição de rentabilidade pelo mundo e como está a percepção de risco pelos investidores. Ganha o investimento que tiver aí o melhor equilíbrio entre essas duas forças. Espero que isso tenha te ajudado um pouco mais a desbravar um pouco do nosso cenário internacional, mas sei que isso não exaure tudo. Se você tiver qualquer dúvida ou quiser fazer qualquer consideração, me fala lá nos comentários que a gente discute mais por aqui. Esse foi o vídeo dessa segunda-feira aqui no Nikkei Internacional. Espero que tenha gostado. Se gostou, por favor, deixe o seu like aqui e se inscreva no canal para não perder os novos envios que te explicam o que está acontecendo com o Brasil e com o mundo e por que você deveria estar prestando atenção nisso. Obrigado!